Bom dia, alunos. Vamos iniciar então nossa semana 3 do nosso PET 4, Plano de Ensino Tutorado. E essa semana nós vamos refletir mais um pouco. Já havíamos feito isso em uma aula anterior, se não me engano no PET 2, sobre liberdade e determinismo, que é um tema caro para a filosofia e muito ligado ao nosso contexto prático de vida, porque constantemente a gente se depara se os dois se confrontam, versus liberdade, muitas das vezes é contrária, é antagônico ao determinismo, se o determinismo vem para tirar a liberdade, ou se tem como relacionar. A questão é que não dá para negar que muitas coisas que acontecem conosco em nossa vida a gente não escolheu. Isso é determinismo, não é uma pessoa determinada. Muitas vezes o aluno ele confunde pensando que determinismo é alguém determinado no sentido que tem uma meta a ser atingida. É determinado no contexto de entender que a pessoa não fez escolhas. Então nós vamos ver sobre isso, como que se dá em alguns pontos de vista diferentes de filósofos, mas o filósofo que é central nesse estudo é o Francis Bacon, filósofo moderno, filósofo inglês, século XVI, XVII, e que na sua obra, uma das suas obras, ele relata sobre os 4 ídolos que nós temos que atrapalham a gente de alcançar a verdade. São o ídolo da tribo, da caverna, do foro, do teatro. Deixei esse esqueminha aí que vocês acham fácil na internet. Tem alguns livros didáticos muito bons que ajudam a entender cada um deles de forma mais tranquila, que é uma das atividades que nós vamos, quando corrigir, detalhar um pouco mais cada um desses ídolos, né? Vamos aqui pontuar alguns elementos importantes dentro do contexto do texto e da liberdade. Será que somos livres? É sempre essa pergunta, né? Muitos vão dizer que nós não somos livres de fato. Dependendo do ponto de vista, nós somos livres. De forma sartreana, no existencialismo, desde que nós arcamos com as consequências. Liberdade não é nesse contexto do senso comum, não é no sentido do senso comum que você pode fazer o que quer. Sim, você pode fazer o que quer, desde que você faça as suas escolhas e arque com as consequências. Mas se você está fazendo o que quer, você está preso aos seus instintos, às suas vontades. Porque realmente você gostaria de fazer o que quer? Porque nesse momento, se eu perguntar o que você gostaria de fazer, eu gostaria de estar num iate, numa praia, ou descansando, ou dormindo. Vai vir várias vontades que aparecem. Gostaria de comer tal coisa que eu gosto muito. Sim, então você pode projetar e fazer isso. Agora, se você fosse seguir apenas as suas vontades, você estaria, então, aí ficaria, nesse sentido, preso às próprias vontades, né? Mas ser livre é algo próprio do ser humano, que a gente costuma falar, essa imagem aqui, costumamos olhar para a imagem e dizer, eu sou livre igual um pássaro. Mas será que o pássaro ele é livre? Porque está na genética dele voar. O pássaro não pode dizer, hoje eu vou dar umas voltas por aí, não quero voar não. Então, certas características que tem no animal é para a própria defesa dele, para o desenvolvimento genético, o desenvolvimento natural que se deu, foi sob condições próprias de vivência. Agora nós não, nós podemos escolher, mesmo que alguém nasça com algum tipo de deficiência, que a gente vê muito aí as pessoas superando, né? Somente essas Olimpíadas, Paralimpíadas, é muito interessante. As pessoas que têm certas deficiências e superaram e vivem até
como se não tivessem, e até com habilidades melhores do que pessoas que têm 2 pernas, 2 braços, os olhos. Então, pessoas que realmente superam isso. Nesse sentido, a liberdade vem para relacionar com o determinismo e superar, né? O Hegel, aqui aparece uma afirmação do Hegel, que diz que o direito, a moral e o Estado são a positiva liberdade, o projeto fundamental de vida e satisfação da liberdade. O arbítrio singular não é liberdade. Então o Hegel já quer apontar a liberdade para um contexto maior, mas nesse sentido da filosofia dele, do espírito absoluto, de um contexto que a história ela nos conduz à liberdade, mas desde que seja algo universal, comunitário, e não apenas uma escolha pessoal. Mas ele aponta o porquê disso. Então a gente sabe que a nossa realidade social, por exemplo, ela pode ser determinante em vários aspectos, mas nós podemos superar, né, os determinismos que acontecem. Eu nasci pobre e não posso vencer na vida? Pode, mas isso não pode ser justificativa para um Estado que pega alguns heróis, algumas referências para dizer, aí tá vendo, você tá nessa condição aí, justifica a má política para dizer que o problema está na pessoa e não na política pública, né? Então, o conhecimento para Francis Bacon, isso conhecer é poder, né? Que é a ideia própria do Francis Bacon, que é muito interessante. Então ele vai apontar aí os ídolos que mostram para nós que eles os escravizam e que realmente atrapalham na nossa liberdade, né? São o ídolo da tribo, esse ídolo de pegar certos elementos da nossa natureza e generalizar, o ídolo da caverna, falsas noções aí que acontecem no nosso modo de olhar a vida pessoal, o ídolo do mercado, do foro, que é o ídolo da linguagem, né? Usar a linguagem para deturpar o contexto, o ídolo do teatro, que é essa dramaticidade, essa característica da representação de certas verdades, dogmas que já estão constituídos, ou por antigos, ou por concepções filosóficas, ou pela religião, pela ciência, né? Pela cultura. Então é assim, nada muda. Isso vai de encontro, então, com esse contexto de ser livre. O ser autêntico é ser livre, porque autêntico é a pessoa que conduz a sua vida da sua maneira, sem interferência. É claro que não há uma neutralidade dizendo assim, as minhas escolhas são eu que escolhi. Não, talvez você tenha influência assim da sua família, influência das propagandas, influência de algo. Quando alguém pergunta, você jovem, o que quer ser quando crescer? Aí a pessoa, médico. Mas por que quer ser médico? Por que quer ser professor? Ninguém fala que quer ser professor, né? Parece que professor virou uma profissão aí que realmente desvalorizado demais no nosso país. E não é só ter vocação que paga a conta, né? Então o professor, ele nem sempre é uma meta aí de muitos jovens, mas a pessoa diz, por que você quer ser professor? Aí vai olhar, você vai perceber, tem uma influência assim externa, né? Seja do modo que ele viu, da maneira como ele... Mas a autenticidade é aquilo das suas escolhas, que você não, mesmo com essas pequenas influências, mas você que foi construindo, você que construiu e não os outros, você mesmo que os interesses não sejam tão genuínos, mas foram escolhas suas. E o Sartre, que tem essa frase muito famosa, que o homem está condenado a ser livre, né?
porque quer dizer que a liberdade é algo intrínseco do ser humano. Somos o que nos caracteriza como pessoas humanas, como diferentes dos animais, das máquinas, dos objetos, é que nós temos a liberdade de escolha, né? A liberdade de não tem como, por mais que você esteja sob coação de algo, ou numa condição que pode dizer assim, eu estou preso fisicamente, estou preso na condição financeira, na condição social, estou preso na dependência de algo, o ser humano sempre vai ser livre. Platão, na República, diz que a liberdade, então, é um elemento essencial. Estão vendo que aparecem vários filósofos e vai aparecer até o contexto da Bíblia. Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas e responsáveis por tudo que fazemos, porque na ideia da cidade ideal de Platão, quando a gente lê a República, esse contexto das escolhas responsáveis, elas é um pouco determinístico isso, né, para Platão, porque elas se conduzem conforme a nossa alma. Então o sujeito que ele tem a alma direcionada para ser um guerreiro, então ele vai ser guerreiro. Então, não tem como ele mudar nesse contexto. Então, a liberdade para Platão, ela tem essas escolhas mais direcionadas pela alma. Então, é um pouco mais determinístico. No Gênesis, na Bíblia, tem esse relato de não existe qualquer ser ou divindade que possa interferir em nossa liberdade, sem que nos permitamos essa ação. Aqui, relembrou a Bíblia para dizer que a liberdade, nem os deuses interferem, porque é uma escolha humana, né? Uma escolha nossa, pessoal. Então, nessa semana nós estamos refletindo, a partir dessas pontuações pequenas, simples, mas que é bom a gente perceber que na filosofia o tema liberdade, aqui está apontando algum, mas teve uma aula que eu mostrei vários outros filósofos que mostram várias posições diferentes sobre esse tema, que é um tema assim que aparece muito na filosofia, porque é uma característica muito evidente, intrínseca e pontual no ser humano. Para se caracterizar como pessoa humana, a liberdade é um dos pontos essenciais, né? As atividades, fiquemos atentos, porque nós temos aí uma atividade primeira da filosofia de Sartre, marcar F e B e F, e aqui colocar alternativo que corresponda ali à sequência. Aqui eu já apontei assim as características de cada ídolo do Francis Bacon, e você vai relacionar, colocar aqui essas frases que estão aqui em quais que nós temos. Fiquem atentos, tomem cuidado com a internet, que eu já vi que tem muitas correções erradas na internet, hein? E aqui tem um erro no PET, que é bom observar que esta aqui não é sequência da 2, não, ela é tipo uma outra. Então seria a número 3, né? Você olhar fazer a correlação, relacionar conhecimento e liberdade, né? A pessoa que quanto mais conhecimento ela adquire, mais livre vai ficando. Então, como que você relaciona isso com a imagem que nós estamos vendo aqui, ó? Então, que imagem que representa essa, né? Uma imagem aqui que nós temos um anjo no meio, ela é toda simbólica, né? Então, uma imagem de relacionar parece esse determinismo da vida, né? De que nós estamos aí emoldurados por condições já da nossa vida, já ali colocado como um ídolo aqui, né, que relaciona lá de Francis Bacon, né, o ídolo do teatro, né. Então relacionar, fazer um pequeno parágrafo aí, dissertando essa relação entre conhecimento, liberdade e essa imagem aqui, beleza? Então até a nossa próxima aula, até a correção, bons estudos, boa semana, e
não deixem de fazer as atividades do PET. Um abraço a todos.